Retomaremos agora com a parte da tarefa de classe e nós vamos aprender o que é raciocínio lógico, tá? O que é isso? Raciocinar logicamente. Então, vamos à imagem. A cada dia você pensa para tomar decisões e fazer escolhas. Pensa também sobre um filme que assistiu ou sobre uma conversa com alguns amigos. Também pensa quando estuda história, arte ou até matemática. Mas é claro que não pensamos da mesma maneira em todas as situações. Por exemplo, o pensamento presente na resolução de um problema de matemática tem características próprias. Vamos ver, por exemplo, um problema, tá? Enzo começou a estudar quando seu relógio digital marcava 20 horas e 23 minutos. E só parou quando o relógio voltou a mostrar os mesmos algarismos pela última vez antes da meia-noite. Por quanto tempo ele estudou? Então, aqui tá de 20 a 23. Então, para ele mostrar os mesmos algarismos, qual seria a hora? 23 horas e quantos minutos? 20 minutos, 2 minutos. Então, vamos ver. Sempre que a gente se depara com um problema desse, a gente precisa pensar, entender o problema proposto e pensar na estratégia de resolução. Para resolver um problema, em primeiro lugar, é necessário compreender seu enunciado, o que exige leitura atenta e quase sempre nova leitura. Em qualquer problema de matemática, o enunciado fornece algumas informações e formula uma pergunta que supostamente pode ser respondida com base naquelas informações. No caso que estamos analisando, quais informações o enunciado fornece? Uma delas é o nome do estudante, mas logo percebemos que esse dado não é relevante para se responder à pergunta formulada, tá bom? Então, vamos continuar. Outras informações que tem na questão são o horário e o início do estudo e o fato de o relógio ser digital. Nele, a hora citada aparece assim, 20 e 23. Então, vem à nossa mente a mudança de dígitos, como 20 e 24, 20 e 25, 20 e 26. Poucos minutos depois, o relógio estará assinalando 20 e 32. Nesse instante, pela primeira vez, após 20 e 23, os mesmos algarismos estão no mostrador do relógio, porém em outra ordem. Pois bem, antes da meia-noite, outra informação do problema: em quais outros instantes haverá repetição desses algarismos? Então, vamos pensar. Imaginando o tempo passando, visualizando esses instantes, 22 horas e 3 minutos, 22 horas e 30 minutos, 23 horas e 2 minutos e 23 horas e 20 minutos. Portanto, o Enzo estudou de 20 horas e 23 minutos a 23 horas e 20 minutos, ou seja, ele estudou por 2 horas e 57 minutos. Essa é a resposta da pergunta do problema. Notou o modo típico de pensar presente na resolução de um problema matemático? Em síntese, como base nos dados do problema, vamos raciocinando, tirando uma conclusão após outra, construindo uma argumentação que nos conduz à resposta. E esse modo de pensar chama-se pensamento dedutivo ou raciocínio dedutivo. E podemos representá-lo assim: a gente tem os dados do problema, faz o raciocínio dedutivo para depois encontrar a resposta. E o raciocínio dedutivo ou lógico dedutivo está presente em toda a matemática. Isso significa que matemática se faz com argumentação, com explicação. Sem justificativa, sem dedução, não existe matemática. E como se aprende logicamente? Todas as disciplinas podem contribuir para o desenvolvimento dessa competência. No caso da matemática, recomenda-se especialmente a resolução de problemas. Resolvendo problemas, além de aprender matemática, você desenvolve competências que serão valiosas para toda a vida, por toda a sua vida, qualquer que seja a sua trajetória pessoal e profissional. Por isso, vamos aos problemas. A partir da página 35, a atividade que vocês terão que resolver. Eu não vou dar muita dica desses problemas, eu só vou somente ler. Talvez eu faça alguns comentários, mas vocês vão tentar resolver esses problemas sozinhos, ó. Alguns problemas são acompanhados de uma dica, que visa fornecer uma pista para a resolução. Vamos ao primeiro problema. Bruno viaja de Farias Brito
a Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Então, aqui tem Farias Brito, Juazeiro do Norte. No caminho, encontrou esta placa. Juazeiro do Norte, a 10 quilômetros. A placa está entre Farias Brito e Crato ou entre Crato e Juazeiro do Norte? Então, essa é a pergunta que vocês vão ter que resolver, tá? Então, aqui tem as descrições do problema, tem um mapa, busquem as informações para poder chegar a essa conclusão, tá? Esse é o problema 1 da página 35. Vamos à página 36. Sobre o mesmo problema, a gente vai passar para a letra B. Então, eu estou cobrindo aqui as respostas, porque eu estou com o livro do professor, para que a gente possa explicando, mostrando as questões. Letra B. Retornando de Juazeiro a Farias Brito, quando estava a 20 quilômetros de Juazeiro, avistou esta outra placa, Assaré, 80 quilômetros. Qual a distância entre Farias Brito e Assaré? Então, vocês têm que voltar lá no mapa e colocando esses lugares e as distâncias que foram encontrando para localizar, tá bom? Vamos à próxima. A questão 2 diz: Vitor usou lápis e papel para adicionar alguns números e obteve 4.500. Depois quis conferir o resultado em uma calculadora, mas ao digitar a parcela 308, enganou-se digitando 380. Supondo que o resultado de seu cálculo escrito esteja correto e que ele não tenha cometido outro engano na digitação, descubra que número apareceu no visor da calculadora. Então, vocês vão tentar fazer esse cálculo observando os dados da questão para encontrar o resultado final, tá certo? Eu só vou dar uma dica, é um número par, tá certo? Será um número par. Então, vamos à questão 3. 3. Vamos chamar de birusca qualquer número natural com as seguintes características. O primeiro algarismo, aquele que ocupa a posição maior, é 2. Cada algarismo seguinte é igual ou maior que o anterior. E a soma de seus algarismos é igual a 11. Quantos e quais são os números biruscas? Para resolver essas questões, vocês têm que ir fazendo tentativas e ir colocando números, tá? Com as características que ele falou, tá? O primeiro algarismo é 2. A partir desse 2, vocês vão colocando os outros, ó. Igual ou maior e que a soma seja 11, tá? Então, preste atenção aí. Próxima questão. Questão 4. São 3 caixas, mas apenas um doce. O doce está aqui, o doce não está aqui, o doce está na caixa da outra ponta. Sabe-se que só um dos bonecos diz a verdade. Em qual das caixas está o doce? Então, tentem descobrir pelas pistas, tá? Vamos lá, questão 5. As letras X, Y e Z representam 3 algarismos diferentes. Somando os algarismos do número x, y e y, obtemos o número xz, ou x vezes z, xz, e apenas 2 algarismos de apenas 2 algarismos. Somando os algarismos de x e z, obtemos o número y, de um só algarismo. Qual é o número x, y, z? Aí tem um esclarecimento, ó. X, Y, Y é a repetição da escrita de um número como 233, 488, 700 ou 577, nos quais são iguais os algarismos das unidades e das dezenas. O Y e Y representam números iguais. Uma dica: o problema pode ser resolvido por tentativa sem usar álgebra. Se quiser usar álgebra, observe que a representação algébrica de XY é 10x mais z. Por exemplo, x é o algarismo das dezenas, tá? Então, é só uma dica se você quiser usar álgebra, se não, vai por tentativa, tá? Então, quero ver quem vai conseguir a questão 5. Vamos à questão 6. São 9 sólidos geométricos e uma balança digital. Sólidos de mesma cor têm massas iguais. Então, aqui, ó, os cubinhos têm a mesma massa
Esses aqui, os blocos retangulares têm a mesma massa e as esferas também. Escolhendo apenas 3 desses sólidos, foram feitas todas as pesagens possíveis. A figura a seguir representa 4 dessas pesagens, organizadas em ordem crescente de massa. Então, vamos ver quais foram as pesagens. Pesagem A, pesagem B, C e D. Em qual lugar dessa organização deverá entrar o trio formado por um cubo e 2 esferas? Ó, lembra aqui, as 4 estão organizadas em ordem crescente. Essa é a mais leve, essa é a mais pesada, tá? Então, onde ficaria um trio formado por um cubo e 2 esferas, tá? Depois desse, depois desse, depois desse, antes desse. Então, dê uma olhadinha aqui na questão. Vamos ver a letra B. Resposta A, em qual lugar ficará um trio formado por um cubo e 2 esferas? Quantas e quais são todas as possibilidades de formação desses trios? Aí tem uma dica, notou que, no caso, não importa a ordem dos elementos de cada trio, tá? Em qualquer ordem. E a última questão C. Supondo que na pesagem B a balança assinalou 800 gramas e que na pesagem D marcou 1.500 gramas. Aponte 2 possibilidades para a massa de cada um desses sólidos. Então, vocês vão voltar lá na balança para responder. Então, são questões que vão precisar de raciocínio, tá? De pensar bastante e, geralmente, olhando e vendo uma vez só, vocês não vão conseguir resolver sem ajuda. Mas o importante é que vocês tentem resolver sozinhos. Essa atividade é dos alunos e não dos pais, tá bom? Então, se não conseguirem no primeiro dia, tentem no segundo, tentem no terceiro. Então, vocês têm uma semana para tentar resolver essas questões. E vocês podem dividir 2 por dia. Pensem em um problema, tentem resolver e só passem para o próximo quando resolver o anterior. Vocês vão criar estratégias para resolver essas questões. Então, eu não vou dar dicas. Lembra, raciocínio lógico dedutivo. Então, vocês vão buscar as estratégias de acordo com os dados da questão. Então, não adianta ficar, não sei, vou deixar sem fazer. Então, vocês têm que tentar resolver. Isso vai ajudar vocês a trabalhar com esse raciocínio lógico, a trabalhar com dedução e desenvolver o raciocínio que vocês precisam para trabalhar não só com matemática e geometria, mas com todas as outras disciplinas. Dá um pouco de trabalho, tá? Mas vocês conseguem, vão ver que as pessoas que já têm o treino para esse tipo de resolver esse tipo de atividade, então quando começa a trabalhar com química, com física, com genética, com outras matérias que exigem raciocínio lógico dedutivo, leitura com atenção de questões, com enunciados, com informações, digamos assim, mais enigmáticas, tem muita facilidade em trabalhar com outras disciplinas mais difíceis, porque já trabalhou o raciocínio lógico dedutivo. Então, boa atividade, tentem resolver essas questões, espero que vocês consigam. E na próxima semana nós teremos a correção com o comentário de cada uma dessas questões. Então, vamos lá. A atividade de casa será da página 36 até a página 38. Boa semana para vocês e até a próxima aula.